Então, né? Bom dia, para quem eu não dei bom dia. Nós vamos continuar resolvendo aqui as questões das edições passadas. Eu continuo ainda no Enem 2017. Faltam pouquíssimas questões para a gente terminar o Enem 2017. Essa aqui é a 152 da prova azul. Diz o seguinte: a água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada. Então, os reservatórios aqui são ligados por este cano, que é idêntico ao cano de entrada que está aqui. Ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então, está aqui. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante. Importantíssimo isso aqui. Vazão constante. E, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Claro, é o comportamento normal da água, né? O cano de entrada joga a água para cá, para o reservatório 1. O nível da água vai crescendo, vai aumentando, até chegar ao nível do cano de ligação, né? E a partir daí começa a encher o reservatório 2. Nenhuma surpresa. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível da água no reservatório 1, em função do volume V de água no sistema? Então, ele quer um gráfico, veja bem. Eu não vou nem falar agora, né, o que é que ele quer, porque a gente tem que passar por aquelas perguntas que estão aqui. O que a questão pede, né? Qual é o melhor gráfico que melhor representa, né, a altura H do reservatório 1 pelo volume V do sistema? Isso aqui é importantíssimo. A pergunta está aqui no finalzinho. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água do reservatório 1 em função do volume V de água no sistema? Então, é um gráfico de H por V, onde H é o nível da água do reservatório 1 só. Só do 1 ele quer. Pelo volume de água no sistema, em ambos os reservatórios. Beleza. O que é que a questão forneceu? Forneceu como é disposto o sistema, qual é a cara do sistema, né? E disse, né, logicamente, qual é o comportamento da água, normalmente. Ok. E o que a gente tem que fazer? Só observar como é que a água se comporta em cada reservatório. Então, vamos ver. Aqui estão as alternativas. Bom, se a vazão é constante, lembra, né? Vazão é constante, ele disse. No reservatório 1, a água vai começar a encher, né, esse reservatório, até chegar a um certo nível, que é o nível deste cano de ligação. Então, aqui está a água neste nível. A partir daqui, a água começa a passar pelo cano de ligação e a cair no reservatório 2. Então, durante um certo intervalo de tempo, a altura H do reservatório 1 tem um crescimento constante, igual à vazão. Né? Então, a cara do gráfico é mais ou menos assim, ó, um crescimento constante, né? Lembrando que aqui é a altura H do reservatório 1 e aqui o volume
do sistema. Ok. De cara, a gente já consegue eliminar a letra E. Ó. Jamais pode ser a letra E. E a letra B também, né? Vai ser eliminada porque nós não temos um começo, né? Não temos um crescimento constante da altura H do reservatório 1. Ele não cresce de forma constante, né? É uma parábolazinha ali, né? Uma com cavidade para cima, outra para baixo. Já podemos eliminar. Ficaríamos. O Pois Felipe não. está perguntando aí se não poderia também ser a letra D. Poderia também ser a letra D. Na verdade, é a letra D, né? Ele já acertou. Mas por que a letra D, Felipe? O que é que a letra. Antes de ir para a letra D, o que é que a letra A, por exemplo, está dizendo? Ela está dizendo a você que a altura do reservatório 1, né, a gente tem que lembrar que esse gráfico está relacionando a altura do reservatório 1 pelo volume total de água no sistema. A letra A está dizendo a você que a altura do reservatório 1, né, o nível da água, cresce igualzinho com o volume. Que é uma mentira, né? Só de olhar aqui para o reservatório 1, até ele chegar, ó, nessa altura, que é a altura do cano de ligação, ele é constante, beleza. Sobe igualzinho com o volume, tranquilo. Porém, ao chegar aqui, vai haver uma parada no crescimento da altura, porque agora a água vai começar a encher o reservatório 2. Então tem que haver uma parada em algum momento. As únicas alternativas que oferecem essa parada são a letra D e C. Ó. Aqui está a parada. Deu uma paradinha, né? A altura começou a ficar constante, mas o volume continua crescendo. Ó. É só análise de gráfico. Na letra C, a altura continua crescendo, na letra D também continua crescendo. O volume continua crescendo. E a altura do reservatório 1, tem que lembrar disso, se mantém constante. Depois que a água no reservatório 2 chegar a esta altura aqui, ó, né? Admita que isso aqui tá certinho. Depois que a água atingir essa altura, aí é que a altura do reservatório 1 vai continuar, vai voltar a crescer. Só depois que o reservatório 1 chegar no mesmo nível. E essa altura vai voltar a crescer a mesma taxa que crescia antes? Não, né? Não vai. Porque aqui a gente tem o reservatório 2 sendo enchido também pela água. Então, a única alternativa que fornece isso, ó, é a letra D. Porque ele vem a uma taxa Felipe está constante, perguntando se os dois vão ser, a partir de então, vão encher simultaneamente. simultaneamente. Exatamente. E aí vai haver uma diminuição na velocidade com que a altura do reservatório 1 cresce. A altura, o nível da água do reservatório 1 vai crescendo mais lento do que crescia antes de começar a encher o reservatório 2. É exatamente o que a letra D está te dizendo. Tem uma certa velocidade aqui, uma certa inclinação, aí para. Porque agora começa a encher o reservatório 2. Mas aí o volume continua crescendo. É o que o gráfico está te dizendo. Depois, opa, diga. Laila está perguntando por que vai ser mais lento. Ela não entendeu por que vai ser mais lento. Ok. Laila, você concorda comigo que antes da altura do reservatório 1 chegar aqui nesse cano, existia uma velocidade com que a altura crescia? Sim. Ok. Quando chega na altura desse cano, a água começa a encher o reservatório 2, né? Pronto.
Quando ele começa a encher o reservatório 2, a altura do reservatório 1 fica estática, parada. Beleza. Só que, no momento que atinge a mesma altura do reservatório 1, ou seja, as alturas dos dois reservatórios estão iguais, agora vai ser dividido, né? Vai ser menor a taxa de crescimento da altura do reservatório 1, porque vai ser dividido também para o reservatório 2. A água vai começar a encher os dois reservatórios a partir de agora. E aí, a taxa de crescimento, a velocidade com que a altura do reservatório 1 aumenta, vai ser um pouquinho menor do que era antes de começar a encher o reservatório 2. Porque agora, né, por causa do comportamento da água, né, e por causa da altura do tubo de ligação, vai ser dividido para os dois. Essa é a ideia que a letra D, né, esse gráfico da letra D está te dizendo. Tem uma certa velocidade de crescimento da altura, até um certo ponto, que é quando chega no tubo de ligação. A partir daqui, a altura do reservatório 1 se mantém constante, mas o volume continua crescendo. Beleza. Nesse ponto aqui, o reservatório 2 atingiu a mesma altura do reservatório 1. E a partir de agora, ambos vão começar a crescer. Só que, como o gráfico relaciona a altura do reservatório 1, olha, é H1. A questão disso é você aqui, ó. E era, qual dos gráficos melhor descreverá a altura do reservatório 1, né? A altura do nível da água do reservatório 1. Aí ele vai ser freado um pouco, porque a água está sendo dividida, né? Está sendo também colocada no reservatório 2 e crescendo a partir dali. É só essa a sutileza. Muito fácil de a gente querer marcar a C, que tem a mesma taxa de crescimento, né? A mesma vazão aqui. Mas não. É a letra D. Ficou um pouco mais claro agora? Ou ainda ficaram dúvidas, Joelson? Por enquanto aqui, apesar que entenderam, né? E vale ressaltar que os dois reservatórios são idênticos. Idênticos, exato. Né? Então, por exemplo, a vazão no início estava enchendo o reservatório 1, né? Então, ele fala que a vazão é constante. Então, ela Vazão tinha que dar conta, no começo, só do reservatório 1. Então, ela tem uma certa velocidade. A partir do momento que ela igualou a altura, né? No reservatório 2, igualou a altura com o reservatório 1, então essa mesma quantidade de água vai atender agora aos dois reservatórios. Né? Então, assim, o volume que ela tem que ser distribuída agora dobrou. Ela tinha um volume que ela tinha que dar conta, né? Agora ela dobrou o volume que ela tem que dar conta. Por isso que a taxa de crescimento diminui. Essa Perfeitamente. Então, beleza. Se não temos mais dúvidas... Obrigado por assistir. Bom estudo.